Bem, hoje nós vamos falar do Tratado sobre o Egoísmo Individual e das Sociedades. O mundo dos egoístas. Uma análise da psicologia, da sociologia, da economia política e da política. Aliás, até da geopolítica. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar o seu like. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, esse podcast, porque os assuntos aqui tratados eles são interessantes em termos de sociedade. Eu vou pedir para você assinar o nosso canal e deixar o seu like, para poder haver interação. Seu comentário também é muito importante para nós. Muito bem. Então nós vamos falar do mundo dos egoístas. O egoísmo é frequentemente tratado como um traço individual, uma falha moral ou uma fraqueza de caráter. Mas se nós ampliarmos a lente, nós vamos abarcar dimensões históricas. E como históricas também sociológicas, econômicas e políticas, até antropológicas. E nós percebemos que o egoísmo ele não é apenas uma patologia do indivíduo. É um fenômeno estruturante de coletividades, de instituições, de regimes. Eu diria até que de etnias, de coletividades, de sociedades e de nações. A modernidade então construiu ao longo dos séculos não apenas indivíduos egoístas. Sociedades inteiras são calcadas na exaltação do interesse próprio, no individualismo, em detrimento do bem comum. Não são todas as sociedades, mas as sociedades ocidentais têm sido marcadas por isso. Em contrapartida, nós poderíamos estudar também as sociedades mais centradas, mais de coletividades como as sociedades orientais, como por exemplo a sociedade chinesa, a maioria dos asiáticos. Mas teria que ser um estudo mais aprofundado e por região. A gente está falando de uma maneira genérica. Então, entre o instinto e a construção social. Do ponto de vista psicológico, o egoísmo pode ser compreendido como uma estratégia adaptativa da espécie humana. A teoria de evolução de Darwin já apontava que a autopreservação é um instinto básico. Até aí dá para entender. A psicologia moderna relativiza um pouco esse determinismo biológico. O psicólogo Erich Fromm, em publicações de 1947, uma delas Um Medo à Liberdade, alertava que as sociedades baseadas na competição exacerbam traços de insegurança, conduzindo indivíduos a comportamentos egoístas, egocêntricos, para garantir reconhecimento e segurança existencial no seio daquelas sociedades. A cultura do eu primeiro é, portanto, uma construção social alimentada pela insegurança crônica do sujeito moderno. Talvez não apenas o moderno. A psicologia evolutiva baseada em pensadores como Richard Dawkins, que fala do gene egoísta, argumenta que o egoísmo tem também raízes biológicas. A seleção natural favorece comportamentos que maximizam a sobrevivência do indivíduo e de seus genes. No entanto, a cultura e a socialização moderaram, mas podem também exacerbar essa tendência. O Richard Dawkins está fazendo coro aí com o Darwin. Só que o Richard Dawkins fala do gene que tenta sempre se sobreviver, passar de uma espécie para outra, né? Que é um sintoma de seleção natural, aquele que favorece a continuidade da espécie. Estudos de psicologia social, como o de Philippe Zimbardo, o livro é O Efeito Lúcifer, de 2007, mostra que o egoísmo pode ser amplificado em contextos de competição ou até de anonimato. A teoria do mundo justo de Lerner, de 1980, também explica como as pessoas justificam desigualdades, atribuindo-as a mérito a falhas individuais ou de grupos e isentando-se da responsabilidade da coletividade quando algo transparece como sendo que um grupo se aproveita de outro mais fraco ou menos representativo, justificando que esse outro grupo não fez o esforço necessário para chegar aos ganhos que ele necessita. Essa é uma história muito parecida com o que nós falamos no vídeo de ontem. Na história dos estudos da psicologia, o egoísmo é visto como um traço que pode emergir em diferentes graus. O Freud, por exemplo, relacionava ao id, que seria a parte mais instintiva que busca o prazer imediato ou a satisfação dos seus desejos imediatos,
e já correntes contemporâneas vêm apontando que o egoísmo pode estar ligado à falta de empatia. As pessoas que não são capazes de se colocar no lugar dos outros ou de ter os olhos dos outros para ver aquela realidade que os acomete. Mas também isso é ligado a traços narcisistas das sociedades ou de mecanismos de defesa diante da insegurança, inseguranças pessoais, inseguranças de grupos ou de medo. Então, o id seria aquela parte muito central na personalidade, aquém do ego, onde se poderia definir aquele que seria o idiota, aquele que estaria resolvendo ou partindo para o eu primeiro, resolvendo primeiro as suas necessidades pessoais. Mas poderia ser por insegurança, por mecanismos de defesa, mas também por traços narcisista ou por completa falta de empatia. A psicologia social também nos mostra que o ego de um indivíduo pode ser transferido para um grupo ao qual ele pertence, gerando um egoísmo grupal e às vezes até um etnocentrismo. Esse fenômeno em que a identidade de um grupo é percebida como superior a si e seus interesses são colocados acima dos outros grupos e tem sido um motor de conflitos ao longo da história humana. Na psicologia das massas, o egoísmo se manifesta coletivamente e ele pode gerar fenômenos como o tribalismo, o preconceito, a desumanização do outro, quer dizer, o outro não serve, o outro não presta, né? Nós estamos vivendo uma coisa muito similar a isso quando a gente tem essa dicotomia, né? Essa eu e o outro, né? O meu grupo é diferente do outro, eu não interajo com o outro grupo não deve existir para mim, que é essa polarização. Grupos podem agir egoisticamente para preservar seus interesses, inclusive interesses de riqueza, financeiros, de territórios, ignorando as necessidades dos outros, o que leva a polarizações sociais e conflitos ideológicos. Nós convivemos bastante com isso ao longo da história e no momento atual parece que isso está sendo estimulado e incentivado. E isso é uma forma de dividir a sociedade para que aqueles que detêm o poder real, poder financeiro muito grande, possam manipular a seu favor todas as sociedades, governos, as coletividades de uma maneira geral. No modelo de estudo antropológico, nós temos a ruptura com as lógicas comunitárias. Como é que seria isso? Antropologicamente, a formação de tribos e clãs, embora tenha sido essencial para a segurança e a cooperação interna e a sobrevivência desses grupos, também gerou fronteiras identitárias que frequentemente resultavam em desconfiança e hostilidade para com esse outro que nós já nos referimos. Desde as primeiras civilizações, a busca por recursos, territórios e poder impulsionou a competição intergrupal ou intertribal. O Yuval Noah Harari, ele descreve no livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que a capacidade de cooperação em larga escala da espécie humana, paradoxalmente, também permitiu a organização de guerras e a exploração em massa de recursos e povos, muitas vezes motivada por interesses egoístas dos grupos dominantes, que eles próprios não conseguiam justificar, exceto pela sua vontade de poder e riqueza. Então, o egoísmo coletivo é inerente à formação de grupos. Embora os grupos às vezes sejam necessários, mas eles se manterem cada um por si sem empatia com os demais, é uma forma de egoísta exacerbada ou egoísmo de grupos. Desde as primeiras tribos, a identidade baseada naquilo que somos nós versus eles vem justificando a exclusão, a guerra e a exploração. Essa questão, por exemplo, de que várias etnias se supõem superiores a outras e outras se supõem superiores àquelas duas e assim sucessivamente. O antropólogo Claude Lévi-Strauss, em Raça e História, de 1952, um livro, discute como as culturas se autovalorizam em detrimento das outras, criando hierarquias arbitrárias, baseadas em sei lá o quê. E exemplos históricos abundam. O colonialismo europeu, por exemplo, eles viam os povos não brancos como inferiores. Bom, eles queriam ver assim, era melhor para eles ver assim, porque isso permitia a exploração. Isso é uma tese em estudo e trabalho de Edward Said, no livro Orientalismo, de 1978. Na África do Sul, apartheid, onde um grupo étnico dominou o outro em nome de sua própria prosperidade. No caso ali, o apartheid era dos negros. Os negros eram apartados dos centros de decisões de riquezas pelas comunidades exploradoras, as comunidades colonialistas que chegaram lá e lá se mantiveram e se estabeleceram a partir dos brancos, né?
Os estudos de antropologia também demonstram que nem todas as sociedades viveram sob o paradigma do egoísmo. Sim, Marcel Mauss, em 1925, em seu clássico ensaio sobre a dádiva, mostrou que comunidades originárias, ao contrário, valorizavam sistemas de troca baseados em reciprocidade, onde o ato de dar consolidava laços sociais. Algumas dessas sociedades autóctones, sociedades como, por exemplo, os indígenas no Brasil, os aborígenes na Austrália, os indígenas, os povos originários aqui da América Latina, as tribos que existiam aqui, embora às vezes guerreassem entre si, da América do Norte também, e aquelas lá ligadas próximas aos polos, aquelas sociedades eles consolidavam laços sociais e trabalhavam com a reciprocidade. Por quê? Porque eles faziam trocas entre si, alguns tinham mais uma características, outros tinham outras. Uns sabiam plantar, outros plantavam uma coisa, outros plantavam outra, alguns eram melhores caçadores, e haviam trocas entre eles, e esse aí foi o início das trocas, do comércio, do escambo. Então, mas a intervenção de povos estrangeiros com o fito de retirar riquezas fez com que essas sociedades fossem em parte dizimadas ou às vezes divididas. Sociedades indígenas, como por exemplo as do Xingu, mantêm ainda até hoje relações de interdependência coletiva, em contraste com o modelo individualista do Ocidente, a teoria de viveiros de Castro, de livro de 2002. A emergência do egoísmo como norma social, então, é um fenômeno histórico localizado, associado sobretudo ao advento do capitalismo, né? E anteriormente a ele o próprio colonialismo. Na sociologia, o individualismo metodológico das sociedades modernas. A sociologia é a história do egoísmo do poder. Muito bem, historicamente, o egoísmo coletivo tem sido um catalisador para a ascensão e queda de impérios, a eclosão de guerras e a perpetuação de injustiças. Regimes políticos, sejam eles monarquias, ditaduras ou democracias, frequentemente operavam sob a égide do egoísmo de suas elites. Na sociologia política, a teoria das elites, defendida por pensadores como Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto, argumenta que em qualquer sociedade um pequeno grupo de indivíduos detém o poder e o utiliza para seus próprios interesses, perpetuando seu domínio e riqueza. Isso parece que é uma tendência principalmente no capitalismo. Exemplos históricos são abundantes. O colonialismo europeu, por exemplo, foi impulsionado por um egoísmo imperialista, onde potências europeias exploravam vastas regiões do mundo para obter recursos e mercados, sem considerar os custos humanos e sociais para as populações nativas. A corrida armamentista durante a Guerra Fria é outro exemplo do egoísmo nacionalista levado ao extremo, com duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, priorizando suas próprias seguranças internas e sua influência global acima da estabilidade e paz mundial. Isso aí é uma visão que a gente teria que estudar um pouco mais profundamente, porque tem mais coisa nessa tese aí. A sociologia de Emily Durkheim, de 1893, já demonstrava que o avanço da divisão do trabalho na modernidade conduziu à anomia, ou seja, à perda de referenciais coletivos, gerando indivíduos atomizados, pouco comprometidos com o bem comum, que não tinham noção das necessidades de sociedade. Eles tinham falta de força, falta de capacidade de agir em prol de si próprios. O Zygmunt Bauman, em livros de 2000, em Modernidade Líquida, denuncia que a globalização intensificou o individualismo, convertendo comunidades em arquipélagos de solidões. A ideia de comunidade, então, vem a ceder lugar ao mercado, onde cada um busca maximizar seu interesse pessoal em um jogo de competição. A sociologia e egoísmo estrutural das classes e do poder. A sociologia, então, demonstra que o egoísmo não é apenas individual, mas sistêmico. Karl Marx, por exemplo, em O Capital de 1867, mostrou como a burguesia acumula capital às custas do proletariado e perpetuando as desigualdades. Isso depois da Revolução Industrial. Max Weber, com A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de 1905, argumentou que até mesmo sistemas religiosos podem legitimar a ganância. Algumas religiões e igrejas estiveram ligadas ao poder. Na era contemporânea, o neoliberalismo, estudados por Friedman e Hayek,
elevou o individualismo à máxima, com corporações priorizando lucros sobre o bem-estar social. A crise de 2008, então, causada por bancos que arriscaram economias globais em busca de ganhos, é um exemplo claro, descrito e estudado por David Harvey em O Neoliberalismo, História e Implicações, também de 2005. Na economia, o egoísmo como motor da máquina capitalista. O egoísmo não é apenas normalizado, mas celebrado no modelo econômico predominante. Adam Smith, de 1776, em sua obra, chamada A Riqueza das Nações, argumenta que o interesse próprio impulsiona a prosperidade geral. Isso é uma crença dele. E não é da benevolência do padeiro que esperamos nosso jantar, mas do seu interesse próprio. Ele quis dizer que o interesse do padeiro era vender o pão e não agradar você. Contudo, críticos contemporâneos como Thomas Piketty em O Capital do século XXI demonstraram que a glorificação do interesse próprio levou a níveis obscenos de desigualdade. Não elevou ninguém, não foi a vontade, a ganância, a necessidade, o desafio que fizeram essas pessoas crescer e que trouxeram crescimento social, ou crescimento para as sociedades, ou ganhos, riqueza para todo mundo. Não, que ao contrário, essa glorificação levou a níveis obscenos de desigualdade social, com 1% da população mundial na atualidade detendo mais de 45% da riqueza global. Isso é um dado da Credit Suisse Global Wealth Report de 2023. Quer dizer, 1% na atualidade da população mundial vem a deter 45% da riqueza global. O capitalismo, em sua vertente mais predatória, é frequentemente acusado de promover o egoísmo desenfreado através da busca incessante do lucro e da acumulação de capital. Voltando então a Adam Smith, que diz que a mão invisível supostamente harmonizaria os interesses individuais em benefício da sociedade, como eu já mencionei, tem falhado quando o egoísmo de corporações e indivíduos poderosos leva à exploração da mão de obra, à degradação ambiental, principalmente, e à concentração de riqueza em mão de pouquíssimos. A crise financeira, mais uma vez, de 2008, é um exemplo gritante desse egoísmo sistêmico. Os bancos e as instituições financeiras agiram em seu próprio interesse para maximizar lucros a curto prazo. Tomaram riscos excessivos, resultando em uma crise global que afetou milhões de pessoas, muitas das quais perderam suas casas e perderam seus empregos. Os bancos foram ajudados pelos governos centrais para que não quebrassem. Os bancos pequenos foram incorporados pelos grandes e aqueles que estavam pagando as suas propriedades perderam-nas e foram morar dentro de automóveis, voltaram a pagar aluguel ou foram morar em cidades pequenas ou na periferia. Esse evento demonstrou como a ausência de regulamentação e a primazia do lucro sobre a ética social pode gerar consequências catastróficas. Nós poderíamos somar a esta análise de Stiglitz como as corporações exploram os trabalhadores em países pobres para baratear custos, ou seja, algumas empresas saem de um local e vão para outro, onde tem muitas pessoas que necessitam de um prato de comida, vamos dizer assim, tem uma graça, uma pobreza, e explora essas pessoas, dando a ele um salário muito baixo para produzir a mesma coisa que produzirem no seu país, pagando salários muitas vezes mais altos. E essa é uma contribuição aí do Stiglitz, né? E poderíamos falar também os paraísos fiscais que abrigam trilhões enquanto populações sofrem com austeridade, que é um tema localizado nas obras de Piketty, entre outras, muitas outras que nós poderíamos dar exemplos. Políticas. A ascensão do neoliberalismo e o egoísmo estatal. No campo político, o neoliberalismo consolidou um mundo de egoísmos institucionais. A Margaret Thatcher, por exemplo, foi o símbolo dessa lógica. Ela proclamou, ainda nos anos 1980, que não existe sociedade, que existe apenas indivíduos. Ela não queria ver os indivíduos no grupo de uma sociedade. Ela trabalhava com a individualidade, para que cada um competisse um com o outro, tentando ser rico, tentando ficar bem na vida. A política, então, aí começou a política neoliberal Thatcher e Ronald Reagan, na década de 80, né? A política neoliberal, então, desmontou o estado de bem-estar social e transformou direitos em mercadorias. David Harvey, em 2005, no seu livro
em A Breve História do Neoliberalismo, demonstra, nós já citamos, demonstra como o Estado passou a funcionar como gestor de interesse, sim, mas da elite econômica e não da sociedade, enquanto a solidariedade cívica vinha sendo corroída pela lógica do cada um por si, ou seja, uma sociedade individualista. Como ela preconizava, não existia sociedade, apenas indivíduos. Na história, o imperialismo e o neocolonialismo que nós já mencionamos. Historicamente, o egoísmo não foi apenas um traço individual, mas um motor de colonizações, de guerras e de explorações. O imperialismo europeu do século XIX justificou a pilhagem de continentes inteiros com a ideia da, entre aspas, missão civilizatória. Essa ideia era a ideia que eles passavam para os outros. Eles não estavam civilizando ninguém. Ao contrário, eles cometiam barbáries em troca de riqueza. No século XXI, o neocolonialismo se expressa na exploração predatória dos recursos do sul global pelas grandes corporações transnacionais, aprofundando desigualdades históricas, em obra de Mbembe de 2016, Crítica da Razão Negra. A história do egoísmo das nações, do imperialismo e guerra, a história mundial, por exemplo, é marcada por impérios que expandiram seus domínios em nome de recursos e poder. O egoísmo nacional justificou o imperialismo britânico que extraiu riquezas da Índia e da África. Em publicações de Newell Ferguson, chamada Império, de 2003, ele faz ali ele descreve em várias páginas como que funcionou isso aí, como que essas riquezas depauperaram a Índia. A Índia era um país constituído, progressista, e ela foi invadida, ela foi dominada, e depois que os britânicos saíram de lá ficou pobreza, A mesma coisa aconteceu na África, que antes tiveram seus povos extraídos de lá e colocados como escravos em outros países, vendidos como escravos em outros países, e depois o colonialismo que retirou a riqueza da África sem respeitar os povos e sem respeitar as comunidades e as nações. A expansão, outro exemplo, a expansão dos Estados Unidos, que invadiu o país sob pretexto da chamada democracia deles, mas com interesses econômicos. Isso é Hegemonia e Sobrevivência de 2003, do Noam Chomsky, que tem uma descrição bastante detalhada disso aí. A gente sabe dessas guerras que houveram de invasão, de países que foram dizimados e etc. Bom, até hoje as nações ricas bloqueiam muitas políticas climáticas globais, por exemplo, apenas para proteger as suas economias. São teses aí de Naomi Klein. Isso Muda Tudo, de 2014, mostrando um egoísmo intergeracional e que dessa vez não está atacando só indivíduos, mas o próprio meio ambiente. Etnias e culturas, egoísmo racializado. O egoísmo coletivo também se manifesta em forma de exclusão étnica. O racismo é uma expressão brutal do egoísmo cultural. A superioridade de um grupo é garantida pela marginalização de outros grupos. A sociologia de Frantz Fanon, de 1961, em Condenados da Terra, evidencia como a colonização construiu subjetividades egocentradas que negam a humanidade aos outros. No mundo globalizado, práticas como xenofobia, o nacionalismo excludente e o supremacismo branco são formas contemporâneas de egoísmo étnico. Egoísmo em sociedades, etnias e culturas. As manifestações do egoísmo variam. A manifestação do egoísmo varia entre sociedades, entre etnias e culturas. Em sociedades individualistas como as nossas não digo, mas as ocidentais, porque nós aqui estamos no sul global, mas a gente imita os ocidentais, a gente raciocina como os ocidentais. Então, os ocidentais, sociedades individualistas como as ocidentais, o egoísmo pode ser mais evidente na busca por sucesso pessoal e acumulação de bens materiais. Em contraste, em algumas culturas coletivistas, que existem mais no Oriente, o egoísmo pode manifestar-se como um favoritismo excessivo ao próprio grupo, resultando em nepotismo ou exclusão de estranhos daquele grupo. Ou seja, ainda que mantenham comunidades, mas comunidades se sobrepõem a outras tomadas como estranhas ou estranhos. O nacionalismo exacerbado, uma forma de egoísmo coletivo, pode levar a políticas de imigração restritivas, xenofobia e conflitos étnicos. A história recentemente da limpeza étnica em Ruanda e na ex-Iugoslávia são exemplos trágicos de como o egoísmo de grupos pode ser manipulado para justificar a violência e a desumanização do outro.
Mesmo em culturas que promovem valores como generosidade e solidariedade, o egoísmo pode se manifestar de forma sutis, como busca por prestígio social através de atos de caridade, entre aspas, mas a exclusão de grupos minoritários também, que seriam mantidos no limite do não poder ter um movimento social ascendente e viverem de caridade por serem inferiorizados. Política. A ascensão do neoliberalismo e o egoísmo estatal. No campo político, o neoliberalismo consolidou um mundo de egoísmos institucionais. Margaret Thatcher, símbolo dessa lógica, proclamou em 1980 que não existe sociedade, existe apenas indivíduos. Eu já falei sobre isso. Vamos ver se ele acrescenta alguma coisa aqui. Ele fala que o David Harvey, no cada um por si, regimes políticos frequentemente servem às elites. Também já mencionei Hannah Arendt nas origens do totalitarismo, e Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, de 1958, onde perpetua uma classe política que usa o Estado em benefício próprio. Isso aí a Arendt também falou, o David Harvey falou e o Raimundo Faoro. Aqui houve uma repetição aqui, não foi bem uma repetição, mas assim, aqui ele vai falar de novo aqui dos três autores que eu já falei, por isso que eu fiz esse resumozinho. Vamos lá. Exceto o Raimundo Faoro, que eu não tinha falado ainda. Mesmo em democracias, o lobby corporativo distorce políticas públicas. Em tese de Sheldon Wolin, Democracia S.A. de 2008. O egoísmo político também se manifesta em xenofobia, como no Brexit, né? que foi aquele referendo que fizeram na Inglaterra para sair da comunidade europeia, porque eles se achavam melhores e se achavam que estavam sendo prejudicados por estarem na União Europeia, como se a União Europeia não tivesse muito a dar para eles e a União Europeia estivesse sugando deles, o que era absolutamente inverídico, porque eles saíram e se prejudicaram. Ou também nas políticas anti-imigração do atual mandatário dos Estados do Norte lá, que eu não vou falar o nome dele. Bom, possibilidade de superação e caminhos alternativos. Apesar desse quadro histórico, político, econômico, sociológico, antropológico, existem alternativas históricas atuais, ou seja, contemporâneas. O modelo de bem viver oriundo de culturas indígenas andinas, que a Sumac Kawasai propõe uma lógica de convivência harmoniosa onde o bem-estar coletivo prevalece sobre o lucro individual. Isso são estudos de Acosta de 2013, é o autor, né? A economia solidária, os movimentos de renda básica universal de Van Parijs e Van der Bort de 2017 e as políticas públicas de redistribuição são experiências concretas de enfrentamento do mundo dos egoístas e que têm dado certo. A renda básica universal principalmente. Bom, nós temos um desafio permanente de superar o egoísmo. Nós temos que evoluir como sociedade mundial. O mundo dos egoístas é um cenário complexo e desafiador. Reconhecer a onipresença desse egoísmo, tanto individual quanto coletivo, é um passo para nós mitigarmos os seus efeitos mais nocivos. Mas é preciso que haja consciência na sociedade. A sociedade não pode seguir lideranças fraticidas como nós temos seguido. Nós estamos seguindo quaisquer lideranças. Nós não temos uma sociedade crítica, competente, capacitada para avaliar quem são os nossos líderes, quais são as ideias que eles estão seguindo, quais são as ideias que estão nos impondo. E assim nós ficamos circunscritos ao pensamento dominante, que é o pensamento dos poderosos. Eu não estou propondo uma revolução. Não é nada disso. O que eu estou propondo é que as pessoas passem a pensar. Pensar em si mesmo é uma revolução, né? Então, o egoísmo ele não é inerentemente mal, porque ele tem a ver com a nossa sobrevivência. Isso enquanto ser humano, biologicamente falando. Você transcender as suas dificuldades e tentar ter uma projeção na vida e ganhar o seu e chegar lá na frente, se superar, em doses moderadas é bom, desde que você não tenha que brigar com o outro, jogar o outro para baixo, ou pense apenas na sua superação. Você não tem a visão do outro, não tem qualquer empatia, né? O motor da inovação é a vontade de progredir, mas o progresso o progresso é quando você progride levando todos os outros.
né? Descontroladamente, isso aí seria uma força destrutiva. A superação do egoísmo exige um esforço contínuo de múltiplas frentes, de muita consciência, de muitos grupos. Em nível individual requer autoconsciência e o cultivo da empatia. E no nível coletivo é a colaboração. Em nível coletivo demanda a construção de instituições mais justas e transparentes, políticas que promovam a equidade e a inclusão, e economia que priorize o bem-estar social e ambiental sobre um lucro irrestrito que é demolidor das sociedades. É um processo constante de reavaliação de valores e prioridades visando construir um mundo onde a cooperação e a solidariedade possam finalmente prevalecer sobre o egoísmo. O egoísmo não é apenas uma falha moral individual. É um mecanismo estrutural que sustenta desigualdades. Nós estamos começando a ficar acostumados com ele. Então, isso exige mudanças sistêmicas, como, por exemplo, taxação de grandes fortunas, regulação das corporações, principalmente as corporações de mídia, as big techs, educação crítica, né, para desconstruir narrativas prontas que naturalizam os explorados ou as explorações, solidariedade global, como propõe Thomas Piketty em Uma Breve História da Igualdade, quando ele diz que as sociedades poderiam ser colaborativas. Né? O que falta aqui eu tenho, o que falta aqui você tem, e nós vamos entrar em conversações. Não tem que haver superação, um superar o outro. Enquanto as sociedades valorizem lucro acima da vida, o mundo dos egoístas vai permanecer. E o pior, a gente não estabelece pensamentos críticos para olvidar isso aí. A história mostra que mudanças são possíveis quando as coletividades se organizam contra a lógica da acumulação. O problema é que isso só acontece quando acontece uma desgraça, a gente chega numa guerra, aí tenta se reestruturar, de repente começa tudo de novo. A pergunta que fica é o seguinte: nós vamos ter coragem de enfrentar esse desafio, porque é chegada a hora. O mundo hoje em dia tem muita riqueza e tem muito poder em mão de poucos, inclusive militar, inclusive de armas, né? O mundo dos egoístas não é uma fatalidade humana, né? Nós podemos permanecer na construção histórica, alimentar lógicas econômicas, políticas e culturais que coloquem o nosso interesse como o bem comum, ou melhor, o interesse do bem comum, e não o contrário. A história da humanidade também é a história da solidariedade. Superar o egoísmo social demanda não apenas transformações individuais, mas mudanças profundas nas modelagens econômicas, nas instituições como são feitas políticas, nos paradigmas culturais. O egoísmo é uma força complexa, difícil. É parte da natureza humana, moldada até pela cultura, pelas circunstâncias, ela talvez seja até epigenética, não sei. Mas pode até impulsionar a inovação e sobrevivência, mas também aprofundar desigualdades, afastamento social, destruição e morte. É essencial construir relações e sociedades mais conscientes e equilibradas. Eu tenho várias referências aqui: Erich Fromm, Amy Maltz, Viveiros de Castro, Emily Durkheim, Zygmunt Bauman, Adam Smith, Thomas Piketty, David Harvard, Mbembe Fanon, Acosta, Van Parijs, Van der Bolt, Credit Suisse é um Global Wealth Report, né? Yuval Harari, Gaetano Mosca, Pareto de novo, Richard Dawkins, Karl Marx, Hannah Arendt e Noam Chomsky. Muito bem, gente. Então, essa foi a ideia do que eu queria falar hoje, dentro desses temas que eu estou falando aí da sociedade, da visão de sociedade e da forma como nós temos para nos superar e para chegar mais lá na frente. Está dentro desse histórico. Nós vamos perseguindo esses temas para poder trazer esclarecimento. Amanhã será outro tema. Então, eu vou agradecer a sua estada aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário. Eu sei que o tema foi muito superficial, não dizia contextos históricos mais específicos, até para o vídeo não ficar muito grande, né? Como tem ficado os últimos que eu fiz. Até porque muitas das informações que tem aqui, que eu poderia falar ou comentar, vieram em outros vídeos. É mais para chamar a atenção mesmo do Tratado do Egoísmo,
A nossa sociedade atualmente é extremamente individualista. Então deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe passando esse vídeo para frente, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.